Fala galera da rede, hoje nós começamos a série de mensagens, o coração e as fontes da vida. E aqui nós trataremos do processo de santificação como uma obra do Espírito no coração. O coração, nas palavras de Jerry Bridges, indica toda a alma e todas as faculdades do ser humano. Mas não só isso, no coração também habita o pecado. Nas palavras do nosso Senhor, é do coração que saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Portanto, é no coração que precisa começar a santificação do crente. Nós trabalharemos em 4 mensagens como a santificação afeta a nossa vontade, o nosso intelecto, as nossas emoções e a nossa vida religiosa. Então esteja conosco e aproveite da mensagem do Evangelho para o seu bem e para a sua santidade. Deus abençoe. E aí galera, graça e paz, espero que vocês estejam bem. Nós estamos reunidos mesmo que à distância, online, para nesse dia louvar ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem feito em nossas vidas, por todas as coisas que Ele continuará fazendo a cada um de nós. E antes de cantarmos, queria que, se possível, você abrisse o texto no Salmo 100, abra sua Bíblia, seu aplicativo, Salmo 100, iremos ler esse texto e iremos também louvar ao Senhor após isso. O texto diz o seguinte: aclamem o Senhor todos os habitantes da terra, prestem culto ao Senhor com alegria, entrem na sua presença com cânticos alegres. Reconheçam que Ele é o nosso Deus, Ele nos fez e somos dele, somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrem por suas portas com ações de graças e em seus átrios com louvor. Deem-lhes graças e bendigam o seu nome, pois o Senhor é bom e o seu amor leal é eterno, e a sua fidelidade permanece por todas as gerações. Que possamos louvar ao Senhor pela sua fidelidade, louvarmos ao Senhor pelo seu amor leal, que nunca nos deixa, nunca nos desampara e sempre nos acompanha. Louvemos ao Senhor todos juntos. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. É o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. É o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos
nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Para onde me ausentarei do teu Espírito, ou da tua face, enfim, Senhor bendito? Se subir aos céus, lá tu estás. Se fizer da minha cama o mais profundo abismo, lá também estás, lá também estás. Me puseste em tuas mãos, tal ciência é para mim maravilhosa, maravilhosa. E não há nada aqui que me arranque das tuas mãos, maravilhosa, maravilhosa. Adiante ou atrás, tu me cercando estás. Conheces cada passo, onde piso os meus pés. Se distante me detenho nos confins dos mares, se me perco na mais densa noite, lá também estás, lá também estás. Me puseste em tuas mãos, tal ciência é para mim maravilhosa,
maravilhosa, e não há nada aqui que me arranque das tuas mãos. Maravilhosa, maravilhosa. Queridos, na semana passada eu terminei a série Westworld na HBO. O fim da terceira temporada conclui uma saga extraordinária sobre um universo de ficção científica, onde, num futuro muito próximo, existe um parque temático que simula o Velho Oeste. Os criadores desse parque também criaram robôs, androides, que se parecem com pessoas que eles chamam de anfitriões. E os ricos visitantes desse parque, eles vão até lá para desfrutar dos seus maiores prazeres, inventarem uma nova vida, fazerem de si um novo personagem, desfrutar dos seus maiores desejos com esses anfitriões. E eles não precisam ter medo, porque os robôs estão lá para servi-los. Nessa série, dentro desse parque, só existe uma regra: faça a sua vontade, realize os seus desejos. E é isso que nós ouvimos hoje. Nós não precisamos ir a algum parque, nós não precisamos entrar no universo de uma série para ouvir o sussurro do mundo. Siga o seu coração, faça a sua vontade. Mas o cristão, ele deve viver assim. O cristão, ele deve viver realizando os seus desejos, seguindo o seu coração. Paulo nos diz que, na verdade, nós não temos muita escolha. Vamos ao texto sagrado, em Romanos, capítulo 7, versículo 15. Paulo diz o seguinte: não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. Deixe o texto sagrado aberto e vamos orar. Senhor meu Deus, ilumina o nosso coração, ilumina a nossa mente, o nosso entendimento, nesse trabalho tão difícil de ir a fundo no conhecimento do Senhor. A Tua palavra é maravilhosa, ela é eficaz, e nós te pedimos que nesse momento o Teu Espírito nos dê auxílio para entendê-la, auxílio para que ela seja aplicada no nosso coração e vivida de forma integral por nós todos os dias. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Pessoal, o texto de Romanos 7, particularmente, tem sido muito disputado dentro da teologia. Isso porque Paulo aqui faz um relato paradoxal do conflito interno no homem crente, ou, como alguns dizem, no homem não regenerado. Eis a grande confusão. Quem é esse eu? Quem é esse homem de Romanos 7? E qual é essa condição? Ele é um ímpio? Ele não se converteu ainda? Alguns dizem, por exemplo, que Paulo está se utilizando de um eu lírico para se referir a Adão no momento pós-queda. Outros dizem que esse eu lírico faz referência a Israel depois de sair do Egito e receber a lei no Monte Sinai. Outros ainda dizem que Paulo não, está fazendo referência a si mesmo, mas enquanto judeu, depois da sua experiência do Bar Mitzvah, quando ele recebe então a responsabilidade da lei e se torna um judeu adulto, mas antes da experiência do Evangelho. O grande problema para todos esses expositores são as afirmações chocantes que nós encontramos nesse texto.
Como poderia ser um homem cristão dizendo, eu todavia sou carnal? Ou como um homem cristão poderia dizer que está vendido à escravidão do pecado? Ou, como nós acabamos de ler, não faço o que desejo, mas o que odeio. Apesar de tudo isso e dessa grande dificuldade, a gente pode afirmar com alguma certeza, queridos, que Paulo está se referindo aqui a si mesmo e a partir da sua experiência imediata enquanto cristão. Depois de conhecer a Cristo, Paulo relata esse fato, esse conflito. Essa é a visão de Calvino, é a visão dos puritanos e de boa parte dos teólogos modernos. E se você não confia na visão desses homens, nós podemos ver aqui alguns indicativos diretos para interpretarmos assim. Em primeiro lugar, há uma mudança no tempo verbal a partir do verso 14. Então, do verso 1 ao verso 13, Paulo está falando no passado. Ele fala sobre a lei e o conflito da lei com o homem e o pecado dominando a vida do homem no passado. Agora, a partir do verso 14 em diante, até o verso 25, Paulo fala no presente. Em segundo lugar, em todo esse capítulo, Paulo demonstra uma preocupação séria com o pecado. Ele destaca o poder devastador do pecado e o conflito interior do homem com o pecado. Ora, um não regenerado jamais poderia sofrer esse dilema, viver esse conflito. No capítulo 8 de Romanos, nós lemos que a mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei e nem pode fazê-lo. Um descrente odeia a lei de Deus. Não é só uma incapacidade, mas uma oposição completa à lei. Aqui, em Romanos 7, existe um conflito, existe uma divergência. E por fim, Paulo expressa essa verdade em um outro texto bíblico, em Gálatas, no capítulo 5, de forma resumida, quando ele diz, pois a carne deseja o que é contrário ao espírito, e o espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Essa é uma mensagem para nós, crentes. Essa é uma mensagem para nós que conhecemos o Evangelho. Mas o que significa esse relato de Paulo? O que significa essa porção da carta? E eu sugiro que existe aqui um grande aviso, uma placa de alerta. E essa placa diz, cuidado, a sua vontade está corrompida. Vamos novamente ao verso 15 e a partir daqui vamos fazer alguns comentários sobre o texto, verso por verso. Lendo novamente, o verso 15 diz, não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. Depois de uma extensa explicação sobre o efeito da lei, como eu disse a vocês, e a relação do homem descrente com essa lei, Paulo vai descrever a natureza humana de um ser humano já convertido, mas que ainda é pecador, que ainda se encontra submisso de alguma forma ao pecado. Essa submissão, obviamente, não é completa, tá? Ela é parcial. Versos antes, Paulo está falando, sim, de uma experiência de submissão absoluta, né? Quando éramos controlados pela carne e as paixões pecaminosas despertadas pela lei atuavam em nossos corpos. Aqui não, aqui é uma nova dinâmica. A palavra desejo desse texto representa a vontade de agradar a Deus. O desejo íntimo, o querer de agradar a Deus e fazer boas obras. Enquanto a palavra odeio aqui demonstra a contradição, o sentimento a que Paulo chega depois de se ver incapaz de fazer esse bem. Ora, por que essa dinâmica acontece? A gente precisa primeiro entender como nós fomos criados. Tá? No momento da criação, originariamente, Deus cria o ser humano de forma harmoniosa, de forma coesa. Então, os nossos sentimentos, a nossa mente, os nossos sentidos, tudo isso está sujeito à vontade de Deus. E não há conflito entre as nossas faculdades. Como diz Owen, a mente descobre que a vontade escolheu o bem,
As afeições seguem o entendimento da vontade, mas quando o pecado chega, quando o pecado se intromete na vida do homem, tudo isso fica desordenado. A partir daquele momento, a vontade recusa escolher o bem e as afeições não se alegram naquilo que a vontade escolhe. Você já se sentiu uma contradição absoluta? Você já parou para pensar no seu íntimo, como você parece se contradizer, parece se divergir? A psicologia do homem não parece uma desordem para você? É isso. É o efeito do pecado. E agora a gente pensa assim, poxa, mas se a vontade é uma, como que a ação pode ser outra? Não é justamente a nossa vontade que dirige a nossa ação? Não são as nossas ações frutos da nossa vontade, do nosso desejo anterior? E o comentarista do texto de Romanos, John Murray, ele explica que Paulo está nos mostrando, e nós sentimos isso pela experiência também, que existem aparentemente duas vontades. Uma é a vontade em sentido amplo, é aquele desejo interno, profundo, que paira no nosso íntimo, que é construído ao longo do tempo, é aquela coisa que nós refletimos por um longo período, que quando nós deitamos na nossa cama, nós imaginamos, nós queremos fazer o bem, nós queremos obedecer a Deus, nós queremos no dia seguinte começar um plano de leitura bíblica, e essa vontade, esse querer que está no nosso íntimo é, infelizmente, interrompida pela segunda vontade, que é a vontade em sentido estrito, Murray explica, que é externalizada em atos e às vezes sem muita reflexão. É o que nós chamamos de resposta prática e voluntária à tentação. Enquanto a primeira é uma construção, a segunda, às vezes, vem de repente. E nós temos que entender isso, queridos, porque Paulo não está falando aqui de um vício, de uma compulsão, de algo que simplesmente surge e ele precisa fazer, dos seus hormônios, de uma disposição genética, não é nada disso. Ele poderia, de alguma forma, usar esse texto para se tornar não responsável por causa do seu pecado, mas não é isso que ele faz. Ele não é vítima, como muitos dizem aí, do seu psicológico. Ele não é vítima dos seus hormônios, ele não é vítima. Paulo é responsável, ele é um agente ativo na prática do pecado. Ele se afirma assim. Olha o verso 16. E se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. E neste caso não sou mais eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer. Esse eu continuo fazendo. Ora, se eu faço o que não quero, já não sou eu quem faz, mas o pecado que habita em mim. Mais uma vez, quando olhamos rapidamente para esse texto, a gente pode imaginar, Paulo está tirando a responsabilidade de si, porque no verso 17 e no verso 20 ele diz que não é ele quem faz, mas o pecado que habita nele. Contudo, os versos 18 e 19 mostram que não é isso que ele está querendo dizer. O eu cristão está em guerra contra o eu carnal, isto é, o pecado que habita no homem. E isso faz com que o eu integral não realize um bem. A grande questão aqui, queridos, é uma guerra. Existe uma guerra árdua, com batalhas perdidas, mas apesar de Paulo, assim como todos nós crentes, sermos agentes ativos no pecado, o nosso ser, de forma integral, não é mais possuído pelo pecado. Então, quando ele diz, não eu, mas o pecado que habita em mim, Paulo quer dizer uma porção de mim que ainda é dominada pelo pecado, uma porção da minha alma que ainda é corrompida. Então ele complementa, sei que nada de bom habita em mim. Eis a grande questão. Ele ainda é caído, não por inteiro, mas ainda é. E quando ele fala, sei que nada de bom habita em mim, pode surgir uma outra consideração.
um outro questionamento. Então Paulo está dizendo, ele está sendo de alguma forma ingrato quanto à graça, ele está sendo de alguma forma equivocado quanto à nova realidade espiritual. O que está acontecendo? Mas ele parece se autocorrigir, para não ter problema nenhum. No texto ele diz, sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne. Entendem agora o raciocínio de Paulo? Parece difícil, mas na verdade é simples de entender. A grande questão é que Paulo usa de movimentos abstratos para explicar a sua experiência. Mas o que ele diz é simples: o desejo e o querer que aspira a agradar a Deus e busca a justiça celestial estão sempre em contraste com a atração da vontade pelo poder do pecado. Então, gente, não existe uma autonomia da vontade. Você não pode, por si só, de forma totalmente independente, decidir nada, querer nada. Por um lado, você, antes de conhecer o Evangelho, está escravizado pelo pecado e só realiza aquilo que o pecado comanda. Você não é autônomo. Por um outro lado, quando você conhece a Jesus, uma parte da sua vontade é resgatada e começa a ser restaurada, e é aquilo que depois o próprio Paulo vai chamar de domínio próprio, mas ainda assim você o faz em obediência a Deus, não porque quer. Porque quando você pensa que quer algo, e quando você chega ao momento de realizar, Paulo diz, você não consegue. É frustrante para o homem moderno ouvir essas palavras. É frustrante para o homem que se diz totalmente alheio a qualquer religião, a qualquer lei, a qualquer tipo de coerção, ler essas palavras de Paulo. Mas é a verdade. Obviamente falo como um pregador, mas é a verdade, é a palavra de Deus. E queridos, prestem bastante atenção na necessidade de intervenção divina para restaurar essa vontade. A gente ainda vai chegar lá, mas o grande mistério é que Jesus, ele não apenas é um intermediador entre nós e Deus. Ele é um intermediador entre nós e nós mesmos. Ele intermedia a nossa relação com o nosso próprio eu. E sem essa intermediação, sem essa intervenção, nós estamos, como diz o texto de Efésios 2, mortos. Nós estamos apáticos. Nós estamos insensíveis à verdadeira e genuína realidade. E nossa vontade está indo com o vento do príncipe da potestade do ar. Mas há boa notícia chegando, e Paulo continua no texto, no verso 21. Assim encontro esta lei que atua em mim, quando quero fazer o bem, o mal está junto a mim, pois no íntimo do meu ser tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente e tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Para concluir seu argumento, Paulo usa de novo o termo lei, só que dessa vez para se referir tanto aos mandamentos de Deus, quanto ao poder do pecado. Essa lei do pecado não é uma lei escrita, não é uma inscrição normativa e impositiva, de forma alguma, como são os 10 mandamentos, por exemplo. Mas esse termo lei, usado por Paulo, aponta para a força do pecado, para a coerção, a coação do pecado em nossas vidas. Então, ele é tão forte que ele é como uma lei. Ele é dominante no coração humano. E essa lei, ela nos impulsiona e ela nos constrange. Ela é convincente no seu engano, ela é encorajadora nos seus prazeres e ela é eficaz em seus efeitos. É uma lei completa. Tanto é que Paulo descreve essa lei atuando nos seus membros. Isso, de forma nenhuma, significa que o corpo é mau, que a matéria é má, como muitas heresias surgiram ao decorrer da história da igreja, dizendo, não é isso. O nosso corpo será ressuscitado e a carne crucificada. Mas ainda
teremos uma eternidade física. O que Paulo está dizendo com os membros, né, e o corpo recebendo a atuação da carne, é explicando a extensão do pecado, sua forma, seu jeito de atuar e o seu conteúdo. Eu me lembro muito bem como Tolkien expressa isso nas primeiras páginas de O Senhor dos Anéis, quando o personagem de Frodo, se sentindo incapaz, né, pela sua fraqueza, pela sua pequenez, de guardar o Anel do Poder, oferece então a Gandalf, que é um mago poderoso, né, para que ele o guarde. E aí, nesse momento, vem um diálogo muito interessante, porque Gandalf responde: não me tente, pois não desejo me tornar igual ao próprio Senhor Sombrio. Mas, no entanto, o caminho do anel para o meu coração será pela pena da fraqueza e desejo de força para fazer o bem. Então não me tente, porque eu não me atrevo a pegá-lo. Ora, Gandalf, assim como o apóstolo Paulo, sabem o poder do pecado, o poder do mal, e conhecem a sua própria fraqueza. Ainda que um mago muito poderoso e desejoso para fazer o bem, ainda que um apóstolo resgatado por Cristo, um grande missionário e pregador do Evangelho, um grande pastor, ainda assim, em toda essa maravilha, eles ainda entendem o quão frágeis são. Disse um certo homem que a facilidade com que o pecado age pode ser comparada à facilidade com que os homens respiram. Ele está nos membros, ele está no corpo, porque ele abrange todos os sentidos do homem, ele se intromete nas mais diversas áreas da nossa vida, desde as tarefas mais fáceis do dia a dia até as decisões mais difíceis que tomamos. O pecado está lá, sempre, ininterruptamente, sussurrando. Ele não descansa, queridos. Então, como nós poderíamos descansar? Eu me lembro do texto de 2 Samuel, capítulo 11. Davi, um homem que tem a sua identidade na guerra. Um homem que é um rei guerreiro, que luta as batalhas do Senhor, que defende o povo de Israel, que empunha a espada pelo seu povo. Ele decide um dia descansar. Ele decide um dia ter conforto, ter paz, ficar tranquilo. E o texto diz que, levantando do seu leito, ele passeia pelo palácio. É um dia de tranquilidade, afinal de contas, aquele homem estava cansado. Ele precisava tirar um cochilo, ele precisava comer um pouco mais. Ele precisava ficar em casa. E o que acontece? Passeando pelo palácio, os seus olhos encontram uma mulher. Uma mulher casada, mas que enche os olhos de Davi. E aquele dia de descanso no palácio se torna o caso mais trágico da vida de Davi, porque ele decidiu descansar. Mas enquanto ele descansava, o seu coração pecaminoso não descansava. O coração sussurrou: tome essa mulher para si. O coração sussurrou: deite-se com ela. O coração sussurrou: ninguém está vendo. Você merece descanso, você merece prazer. E Davi responde a esse sussurro, porque ele tinha parado por um segundo de lutar. No dia a dia, queridos, nas nossas vidas, a nossa experiência cristã é da mesma forma. O nosso coração palpita e sussurra, e nós ouvimos. Ele sussurra: não tem problema você fazer sexo com o seu namorado, com a sua namorada antes do casamento. Ninguém vai saber. O coração palpita e sussurra: não tem problema você sonegar impostos. O Estado é opressor, você merece esse descanso, você merece esse dinheiro, e você coloca o dinheiro no bolso. Não tem problema eu contar essa mentirinha para eu me safar desse grande problema. Ninguém vai ser machucado, pelo contrário, todos serão beneficiados. E você escuta. O coração está o tempo todo palpitando e sussurrando.
e nós atendemos aos seus chamados. Como nós podemos descansar contra esse inimigo imparável? É o que Paulo está dizendo aqui, ele não para, ele está o tempo todo agindo, ele está o tempo todo contra nós. Ele é sábio, ele entende as nossas convicções, mas ele também entende os nossos maiores desejos e as nossas fraquezas, e então ele sussurra: faça isso. E queridos, eu não quero ser legalista em nenhum sentido aqui. Eu acho que o legalismo é uma forma preguiçosa de lutar contra o pecado. Porque a grande questão é que não basta não fazer algo, não basta que a gente simplesmente se feche numa bolha, né, fique escondido, aproveite a quarentena para ficar santo, porque estamos escondidos nas paredes da nossa casa ou do nosso quarto. Não adianta desligarmos a televisão, jogarmos fora o celular, não adianta, porque o pecado ainda será a sua companhia, ele está no seu coração. Eis a grande questão: será que nesse momento os cristãos estão mais santos? Porque se afastaram do mundo? Não é essa mensagem necessária nesse momento? Porque o pecado está longe, afinal de contas os bares estão fechados, as festas não estão existindo mais. Mas pelo contrário, queridos, é no íntimo da sua existência, é na sua solidão que você pode chegar à mesma conclusão que Paulo. Longe de tudo, você ainda diz, como ele diz no verso 24: miserável homem eu que sou, quem me libertará do corpo sujeito a essa morte? Não se trata do que está lá fora, é isso aqui. Isso aqui não me permite, nessa realidade, neste mundo, no agora, fazer o bem que eu quero, ser tão santo como eu quero e preciso ser. E o que vai resolver essa peleja então? Se não basta me afastar, se não basta viver num monastério, e muitos tentaram fazer isso, não adianta. Qual é a resposta para esse dilema? Eu já conheci Cristo, eu sou um crente, eu sou salvo porque eu criei na cruz, mas esse inimigo poderoso ainda bate à minha porta. Não tem outra resposta. Paulo chega no verso 25, dizendo: graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Como é que pode? Que tipo de louvor é esse? Que tipo de ação de graças é essa em meio a essa grande batalha? E mais interessante, porque depois de dizer isso, ele continua: de modo que com a mente eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne da lei do pecado. Complexo. Mas a questão é que a resposta para essa miséria do crente que ainda se vê como pecador é o nosso Senhor. Essa ação de graças que Paulo dá aqui, e isso é importante, é paralela à ação de graças de 1 Coríntios 15, 57. É a mesma coisa. E o comentarista Murray explica o porquê disso. Em ambas, nós encontramos a esperança da ressurreição que brilha de modo indubitável. Quando Paulo diz graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Salvador, ele não se refere apenas ao Cristo crucificado, mas ao Cristo ressurreto. A resposta para esse dilema, então, não é apenas a crucificação de Cristo, não é apenas a salvação que nós obtemos de agora para uma vida santa, mas a ideia profunda de que nós ressuscitaremos com Cristo. Por isso que Paulo diz em outro momento: se Cristo não ressuscitou, que a gente coma e beba, não tem o que fazer, mas Ele ressuscitou. Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, que ressuscitou e está sentado no trono e nos ressuscitará com Ele no último dia. Porque quando o nosso corpo for ressurreto, cumprirá-se a profecia que Paulo traz no texto de 1 Coríntios 15. O que é corruptível se revestirá de incorruptibilidade, o que é mortal
de imortalidade. A morte será destruída pela vitória. Gente, é uma boa nova, porque é uma esperança triunfante. É uma esperança futura. Fato, isso não encerra o conflito de agora, mas nos dá fôlego. Nós vivemos nesse momento no já e no ainda não. Nós recebemos as promessas, mas nós ainda não as experimentamos por completo, não é? Como disse Lutero, e eu gosto muito dessa expressão, agora nós somos simultaneamente justos e pecadores. É por isso que depois de dar graças, Paulo repete a contradição, repete a dinâmica e o dilema, porque o desafio continua. Enquanto nós estamos aqui, podemos sonhar, podemos louvar a Deus em imaginação pelo dia que chegará, quando o pecado não existirá mais. Mas amanhã de manhã, quando você acordar, você vai ter que lutar contra um pecado. Você vai ter algum pecado para combater. Quando nós sairmos desse momento de culto, nós ainda teremos um pecado para combater. E esse combate é o que nós chamamos de santificação. Porque com essa notícia da ressurreição, nós respiramos novos céus e nova terra. O nosso pulmão é reabastecido com o ar da graça. Então, mesmo nesse mar desordenado de confusão atual do pecado, nós ainda temos oxigênio. Quando nós vislumbramos a eternidade. Nós fazemos isso no hoje de diversas formas, não só por meio de uma pregação, mas por outros meios de graça, como a oração, a leitura da palavra, a disciplina. Isso é respirar o ar da graça. E esse ar diminui a presença do mal na vontade. Com esse ar nós somos fortalecidos. E eis a questão, o esforço não pode parar. Chegará um dia onde não nos esforçaremos mais para ser santos, onde não teremos que guerrear contra nós mesmos, mas hoje precisamos estar totalmente vigilantes, querido. Mais uma vez, citando o puritano Owen, ele diz que o inimigo da santificação cristã é a preguiça, é a insensibilidade, é o orgulho, é a tolice. Com isso tudo, nós nos achamos de alguma forma capazes de descansar como Davi fez. Mas a questão é que todo descuido, todo erro é perigoso. A gente não pode, gente, nem um segundo sequer ligar a televisão da nossa casa achando que a gente vai ficar de boa. Não tem como. Não tem como. Porque o pecado, enquanto nós estamos de boa, está atuando. Então, como a gente faz? Como a gente pode realizar todas as tarefas, sair no mundo lá fora? Como a gente pode ter prazer, ter algum tipo de entretenimento? Como que a gente pode viver? Simplesmente preocupados. Mas não de uma forma desesperançosa ou desesperada. Não preocupados de uma forma paranoica, como essa realidade atual tem nos feito ser. Mas preocupados de uma forma esperançosa. Swinnock, outro pregador puritano, diz que para viver assim, o cristão deve ocupar-se com o céu, ao mesmo tempo que cuida das suas ocupações na terra. O seu zelo precisa proceder de consciência e não de cobiça. Isso significa devoção, compromisso e envolvimento constante com o Senhor. Então, gente, se a lei do pecado está nas nossas pernas, a gente se ajoelha. Se a lei do pecado está nas nossas mãos, a gente as une para orar. Se a lei do pecado está nos nossos olhos, então a gente abre a Bíblia diante dele. Se a lei do pecado está na nossa boca, na nossa língua,
A gente a usa para cantar louvores. Essa é a questão. É um trabalho contínuo de devoção, é um trabalho contínuo de oração, é um trabalho contínuo de luta, de resistência, de vigilância, é isso. E a grande questão é, e se mesmo assim, depois disso tudo, a gente cair? Paulo responde em Romanos 8:1, que é a sequência desse texto. Inclusive, um parênteses, eu sugiro que vocês leiam depois esse texto. Mas Paulo diz, portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque se o trabalho do pecado, se o trabalho do mal do nosso coração, ele não para, a gente tem a certeza também que o suprimento da graça não para. O suprimento do Evangelho é ininterrupto, então uma queda não nos paralisa. Mas quando o Espírito nos reergue, irmãos, o pecado ele terá menos poder. O pecado ele perde força. Então, se você hoje está derrotado, caído, se você sofreu uma derrota e se encontra em pecado, distante de Deus, acuado, eu tenho um chamado para você. Pegue o seu inimigo desprevenido. Faça uma surpresa a ele. Essa é uma boa estratégia de guerra. Aos bons conhecedores de filme de guerra ou seriados de guerra, vão saber o que eu estou falando. Pegar o inimigo por trás. Chegar numa hora não avisada. Com isso eu quero dizer, querido, mesmo na vergonha, surpreenda o pecado, vá orar. Saia desse loop infinito que você está há tanto tempo, de pecado, vergonha e distância. Nós tendemos a fazer isso, quando nós caímos em alguma coisa, nos afastamos mais de Deus. Surpreenda o inimigo. Abra a palavra, se entregue ao Senhor, peça perdão, mesmo em meio à dúvida e temor. Surpreenda o inimigo quando você acordar e ao invés de pegar o celular, se ajoelhe no chão para orar. Abra a Bíblia. Isso não é uma lista exaustiva do que nós devemos fazer. Mas algumas sugestões. Porque a única coisa que nós podemos fazer é nos movimentar. A única coisa que nós podemos fazer no campo de batalha é não ficar parado. Senão, nós somos atingidos pelos projéteis. Senão, nós somos mortos. O que fazemos, por fim, se nossa vontade está corrompida? Se este mundo é um parque temático pronto para atender os nossos desejos, e se o nosso coração é tão forte assim para direcionar a nossa vontade? Gente, eu não conheço nenhum homem, Paulo é exemplo disso aqui, que não foi afetado por esse conflito, que não sofreu esse dilema. Mas eu conheço um homem que nos é exemplo, de joelhos no jardim do Getsêmani, para sermos santos. Esse homem, ainda que sem pecado nenhum, ora a Deus: Pai, se quiseres, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a sua. Esse homem santo entrega o seu corpo, entrega a sua vida nas mãos de Deus, entrega a sua vontade na vontade de Deus, e nós sabemos o que essa vontade gera no fim das contas, porque saindo desse jardim, Jesus é encaminhado por um processo de acusação e juízo. Mesmo sendo inocente, ele é encaminhado ao Calvário, ele é pregado no madeiro e ele morre na cruz.
A vontade de Deus moeu o corpo de Jesus para que nós não fôssemos moídos pela vontade do pecado. E assim, a nossa esperança está justamente no terceiro dia, no dia de domingo, quando Ele ressuscita. E quando nós também, com Ele, no último dia, ressuscitaremos. O trabalho dele, então, estará, pela nossa experiência, totalmente exposto para nós. A morte será destruída pela vitória de Cristo. Então eu chamo você mais uma vez. Venha em arrependimento ao Senhor. Venha a Ele, busque a santificação e conduza a sua vontade sobre a vontade dEle. Vamos orar. Senhor meu Deus, seja feita a sua vontade sobre nós. Direciona o nosso desejo, o nosso querer. E como diz Filipenses, de tu procede o querer e o realizar. Completa em nós a vontade na prática, para que façamos boas obras, para que sejamos santos. Nos livra da tentação, nos livra do pecado, nos livra do mal, para que o seu nome seja glorificado. É assim que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. O universo chora, o sol se apagou. Ali estava morto o Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou. O peso do pecado Ele levou. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar. Em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte Ele enfrentou. Todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu. E nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? Meu Rei ressuscitou. Ele venceu para sempre, para sempre. Exaltado é para sempre. Ressuscitou. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu. E nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O meu Rei ressuscitou. Ele venceu para sempre.
venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu.